Lúcia Abreu, Silvânia Aparecida, Camila Carvalho, Jocelino Alves, Maria Aparecida da Silva, olá, daqui de São Paulo. Olha, já tá chegando o MLKVH7. Deus abençoe. Não dá pra falar seu nome, você sabe, né? Mas seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, viu? Samária, Deus abençoe. Júnior Freitas, Ivanilde Maria, Camila Carvalho, Silvânia Aparecida, Ana Lúcia Abreu, Laure Falcão, Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus possa falar grandemente no seu coração nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Querido, fala para mim de onde você está nos assistindo. Lorival Marques, Murilo, Deus abençoe Murilo. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração nessa noite. Temos uma palavra da parte do Senhor para você. Guilherme Gui, Deus abençoe. Maria das Neves, Rebeca, glória a Deus, levando o evangelho. Acabou de chegar aqui no TikTok. Deus abençoe. Paulo Sérgio Gomes dos Santos, acabou de chegar também no Kauai. Deus abençoe. Maria das Neves, Rose Carvalho, Deus abençoe. Pessoal, fala pra mim. Olha a Silvia aí. Paz do Senhor, Silvia. Deus abençoe sua vida, varoa. Glória a Deus. Maura Gomes, Regina Melo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Maria, Ezequiel Gomes, sejam bem-vindos. Giane Silva, Milena Ribeiro, glória a Deus. Queridos, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Eu sei que a Silvia é lá de Araçatuba, aqui de São Paulo, na região de São Paulo, né? Região do interior de São Paulo. Eu sou aqui de Campinas. E você é de onde? Missionária ORD. Não dá para ler o resto. Amém? Lindinalva, Deus abençoe, sejam todos bem-vindas. Rita Silva, glória a Deus, seja bem-vinda, Rita. Seja bem-vinda a todos e todas. A Cioli Maria, Deus abençoe. Glória a Deus. Ninguém falou de onde vocês estão nos assistindo, querido. Sueli da Silva, queridos, a gente pede para você falar de onde você está nos assistindo, porque é muito importante que nós tenhamos uma interação, tá? Ore por mim, causa financeira tá muito ruim. Maria das Neves. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Maria das Neves. Segundo ela, a vida financeira dela está muito ruim. Nós clamamos e pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Que o Senhor traga, meu Pai, uma porta de prosperidade, de milagre sobre a vida da tua filha nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a vida dela abençoada. Em nome de Jesus. Amém, Maria? Deus abençoe. Núbia, blessed. Deus abençoe, Núbia. Vera acabou de chegar também, está dizendo amém. Vera, de onde você está nos assistindo? Ginaldo Santana, Deus abençoe. Xande, acabou de chegar também, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saber só de onde vocês estão nos assistindo. Qual o estado, qual é a cidade? E se não for daqui do Brasil, qual é o país? Verônica Gomes, seja bem-vindo. A Maria das Neves está dizendo obrigado, amém, pastor. Deus abençoe, Maria. Deus vai abrir grandes portas para você de prosperidade, tá bom? E um detalhe grande é semear no reino de Deus. Semeia nas pessoas que precisam da tua ajuda, tá entendendo? E Deus vai te prosperar grandemente. Esse é o grande segredo da prosperidade, está na sementeira, na semeadura. Não retire a tua mão de semear quando você tiver a oportunidade. Faça isso, porque ao seu tempo certo você vai colher e Deus vai prosperar grandemente a sua vida. Amém? Leandro Ferreira de Oliveira, Deus abençoe. Olha, o Leandro começou a me seguir. Deus abençoe. Obrigado, Leandro. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. De onde você é, Leandro? De onde você está nos assistindo? Fala para mim aí. Amém, Jesus? Até agora só São Paulo está sendo representado aqui. Eu quero saber quais são os outros estados que estão aí. Eu sei que tem Maranhão escondido, eu sei que tem Rio de Janeiro aí, eu sei que tem Paraná, eu sei que tem Rio Grande do Sul, eu sei que tem Pernambuco, tem Paraíba, tem Amazonas, eu sei que tá todo mundo aí. Você só precisa dizer para mim de onde você está nos assistindo. Fran Gonçalves, seja bem-vindo, Deus abençoe. A Sônia, 1, 2, 3, Deus abençoe, Sônia. A Vera está dizendo aleluia, glória a Deus, aleluia, é um nome maravilhoso. José Arino Ribeiro, Deus abençoe. Ciara Sonhadora, Elza Camargo Pereira, gostou da live. Rosiane Montelo, bem-vinda, entrou. Então seja bem-vinda, glória a Deus, seja bem-vinda mesmo. E vai já se identificando aí, falando de onde você está nos assistindo. A Rosiane Monteiro está dizendo a paz do Senhor. A paz do Senhor, Rosiane. Rosiane, então onde você está nos assistindo? Fala para mim.
Stanilau também acabou de chegar ali, depois já saiu, parece. Elza Camargo Pereira, Deus abençoe, irmã Elza. Gessi Baima, é isso, Gessi Baima, Deus abençoe, Gessi Baima. Débora Rocha, glória a Deus, seja bem-vindo, Débora. Quem mais? Rosiane Monteiro está dizendo amém. Ana Clara Oliveira, Deus abençoe, Ana. Deus abençoe. A Débora Rocha, paz, pode orar por mim agora, quero mudar de cidade ainda esse ano e ano pela profissão. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Débora Rocha, que precisa se mudar ainda este ano da cidade em que ela está morando, porque ela precisa agir na sua profissão, atuar na sua profissão. E eu oro por ela nessa noite, que o Senhor abra grandes portas, que o Senhor dê o melhor local para ela ir, a melhor cidade, a melhor condição que o Senhor possa dar para ela. Nós estamos orando e clamando e pedindo em nome do Senhor que tu possas abrir grandes portas na vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém, Débora, Deus abençoe. O Senhor vai te ouvir, o Senhor vai abrir grandes portas, amém. A Silva também está aqui, a Silva está falando, está incentivando os espectadores a partilhar da live. Deus abençoe, Silvia. A Ana Clara está dizendo a paz do Senhor, e a Vera está dizendo que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aí, tá vendo? Rio de Janeiro está aqui já, chegou o Rio de Janeiro, sempre, os cariocas estão aí. Mas alguém aqui, Tocantins, a Rosiane Melo está dizendo, eu sou de Palma, Tocantins. Glória a Deus, Rosiane Monteiro, Deus abençoe, viu? Palmas, Tocantins também chegou. Temos Rio de Janeiro, temos São Paulo. E cadê os outros estados? Aonde estão? Renato Melo está dizendo, olha, seguiu o Criador. Obrigado, Renato, Deus abençoe. Renato, de onde você está nos assistindo aí? Fala para mim, tá bom? Deus abençoe, viu? Paz do Senhor Jesus para você também. Ana Lúcia Abreu acabou de chegar. Deus abençoe, Ana Lúcia. Fala para mim qual é a cidade que vocês... Olha, o Renato está dizendo que é de Goiás. Goiás. Então nós já temos Goiás, Tocantins, já temos Rio de Janeiro, São Paulo, aqui representado por esses amados e maravilhosos irmãos aí. Falta você agora com o seu estado, para representar o seu estado, e nós estaremos com certeza aí feliz e agradecendo a Deus pela sua vida. A Ana Lúcia está dizendo que é de São Paulo, né, capital, com certeza deve ser da capital de São Paulo. Deus abençoe, Ana Lúcia, Deus abençoe sua vida. Tiago Matos acabou de chegar, seja bem-vindo, Tiago. A Vera está gostando da live, fico muito feliz, Vera. Michele Oliveira acabou de chegar aqui no Kauai. Deus abençoe, Michele, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Estou muito feliz, querido. Os irmãos que não me conhecem, eu sou o pastor Marcos, aqui de Campinas, São Paulo, e eu tenho live segunda, quarta e sexta, e nessas lives, na segunda-feira, eu apresento um estudo bíblico aqui da Igreja Batista, que é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é um estudo de célula, uma ministração em célula, que logo mais também estarei passando na igreja, na nossa igreja. Assim que eu acabar aqui, eu vou para lá para a igreja, passar lá, para os nossos amados ali, que passam também essa célula na casa deles, tá bom? Alguns deles passam nas suas casas. Então, é uma ministração de célula, é uma palavra que tem... O tema de hoje é provados para serem aprovados. Se você quer ser aprovado por Deus, não tenha dúvida, não há como Deus te aprovar se você não for provado. E talvez você esteja passando por alguma luta e dificuldade hoje e você não entenda e não compreenda isso. Tá? E eu quero ministrar no seu coração hoje dizendo para você que não é porque você está cheio de guerra, cheio de luta que Deus te deixou. Pelo contrário, Deus está te provando para te aprovar. Então fica firme, porque grandes são as bênçãos que Deus tem para nossas vidas, só que Deus só entregará todas essas benesses depois que Ele trabalhar o nosso caráter. Então, fica firme, porque Deus vai te colocar no lugar que Ele disse que te colocaria. Ele vai te dar o que Ele disse que te daria. Tá? Não tenha dúvida disso, mas antes disso, Deus vai te provar. Deus vai provar você. Amém, Jesus? Então, essa é a palavra de hoje que nós vamos ministrar. Então não saia daí, fica comigo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Segunda, quarta e sexta, na quarta e na sexta-feira, nós estamos trabalhando uma série, inclusive estou encerrando já a série sobre o Espírito Santo, e depois nós vamos iniciar uma outra série. Já falei sobre o medo, já falei sobre o reino de Deus, já falei sobre, acho que obediência, se não me falha a memória, várias séries já ministrei aqui. A série ela tem 10 ministrações, e nessas 10 ministrações eu trago estudo bíblico que fala sobre aquele tema, né, e também um tema específico dentro daquele tema para aquele dia, que eu tenho certeza que Deus tem falado muito no seu coração. Então, não fique de fora. Entre lá, se inscreva e vamos juntos, porque eu tenho certeza que Deus abençoe a sua vida, tá? Outro detalhe, querido, é se você é desviado do caminho do Senhor, não está em igreja nenhuma,
né, não sente bem hoje estarem nas igrejas, aí de repente está tendo dificuldade de relacionamento, tá? Eu quero chamar você para participar da nossa igreja. Eu abri uma igreja chamada Acesso Virtual, até mesmo pedido aí da Silvia, que é um membro já da nossa igreja virtual, já tem outros membros que entraram, e nós estamos ali 24 horas, ministrando a palavra de Deus, orando por vocês e ajudando você a firmar na caminhada cristã. Então, se você está desviado, não quer ir para igreja nenhuma, então vem para Acesso Virtual, vem fazer parte da igreja SESI, Comunidade Evangélica Cristo é Esperança Virtual, onde eu, pastor Marcos, serei o seu pastor e vou estar te orientando, te ensinando a palavra de Deus, te ajudando a firmar na fé, né, diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, te ajudar aí a passar por esses problemas através da palavra de Deus, tá bom? Então vem conosco. Se você quiser fazer parte dessa igreja, você precisa acessar o nosso número 19 99702 3477 e ali eu vou passar para você tudo o que você precisa fazer para ser membro dessa igreja virtual, do qual eu serei o seu líder. Vou estar orientando você, ensinando você, orando por você, trazendo palavra de revelação da parte de Deus, né, ali no nosso grupo do WhatsApp, e com certeza você vai ser muito abençoado, tá bom? Amém, Jesus? Então vai lá e se inscreve. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vamos junto, vamos trabalhar junto. E Deus com certeza vai abençoar a sua vida. Agora, se você já faz parte de alguma outra igreja, fica tranquilo lá. Vai buscar o Senhor. Tá? Agora, se você estiver parado, não estiver indo em igreja nenhuma, então é você que eu estou chamando para participar da SESI Virtual. Amém, Jesus? Depois dessas apresentações, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, que tem o tema provados para serem aprovados. Provados para serem aprovados. E o texto básico aqui é Isaías 43, 1 e 2, que diz: Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. João 16,33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual provação você enfrentou que mais fez com que você amadurecesse e aprendesse a confiar mais em Deus? Você lembra de algum fato que aconteceu na sua vida, que foi algo muito terrível, mas que depois dessa situação, você saiu mais forte, você saiu mais confiante em Deus, você saiu mais maduro na fé? Se você lembra, tá? Se você já aconteceu alguma vez com você nessa noite, então volta lá atrás agora e lembra que tudo que você passou foi importante para o seu crescimento espiritual. E nós não podemos abrir mão, nós não podemos negligenciar os momentos que nós vivemos na presença de Deus. Porque por mais difíceis que eles sejam, Deus não nos desampara, Deus ele está conosco e Deus nos ajuda a sobressair diante dessas crises, dessas lutas, dessas guerras, dessas dificuldades. Então é Deus permitindo que nós sejamos provados, mas Ele não nos deixa só, Ele está conosco ali. Sempre Ele estará conosco ali, tá? Todos nós gostaríamos de ter uma vida tranquila, sem grandes problemas ou provações. No entanto, ao longo da caminhada aprendemos que é impossível viver sem aflições. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não tem como você viver nesse mundo e não ter aflição. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo regido por Satanás. A Bíblia diz que o Satanás, ele é o príncipe deste século. Então quem governa o sistema, quem governa a política, quem governa as finanças desse mundo, querendo ou não, é Satanás. Ele está na ação do sistema do mundo. E nós estamos nesse mundo, nós somos servos de Deus e estamos nesse mundo. Então, não tem como você viver nesse mundo sem ter aflição. Porque esse mundo ainda não é o mundo que Deus está regendo por completo. O Deus não está regendo. Quem está regendo o sistema desse mundo é Satanás. Ele é o príncipe desse século, diz a Bíblia. Tá? No entanto, ao longo da caminhada, aprendemos que é impossível viver sem aflições, mesmo caminhando com Jesus ao nosso lado. Quer dizer, mesmo com Jesus no seu barco, você vai passar por aflições. Você vai passar por tempestade. Você vai passar por dificuldade. Mas Jesus, estando no barco, ele vai trazer resposta, ele vai trazer solução, ele vai trazer cura, libertação e vitória para nós. E é isso que nós devemos entender, tá bom? Mesmo caminhando com Jesus do nosso lado, não estamos isentos da dificuldade da vida. A boa notícia é que quando andamos com Cristo, temos garantia de consolo, propósito e vitória, conforme os textos lidos como base. Deus disse que não nos deixará passar no fogo sozinho. Deus não disse que nós não vamos passar nas águas sozinhos. Ele vai estar conosco.
e quando nós estivermos lá, o fogo não vai arder em nós, as águas não vão nos afogar, porque ele vai estar conosco. Tá? Então você vai sofrer as dificuldades da vida, mas Deus estará contigo ali, se você entender que você está sendo provados por Deus. A Bíblia nos ensina que muitas das lutas e adversidades que enfrentamos são provações permitidas por Deus para nos moldar e nos fortalecer. Queridos, põe uma coisa no seu coração. Eu nasci numa época em que a vida era muito sofrida. Tá? Muitos de nós, da minha época, passamos fome. Passamos muita necessidade. E aí você pega todos os homens, as pessoas, as mulheres daquela época, são homens muito fortes, são mulheres muito fortes, que suportam grandes problemas, dificuldade. Tá entendendo? Por conta da crise, da situação que nós vivemos. Então, muitas vezes, as lutas e as guerras que nós enfrentamos, ela vai moldar o nosso caráter. Ela vai moldar e nos fortalecer para uma caminhada mais efetiva. Quando Deus permite que passemos por uma prova, o seu objetivo não é nos reprovar, mas é nos aprovar. Nessa noite nós vamos aprender junto lições que jamais podemos esquecer quando passamos por prova. Tá? Então nós vamos ver 3 lições aqui que nós não podemos esquecer quando nós passarmos por prova. 3 lições. Aprenda nessa noite. Talvez você esteja passando por provas agora. Talvez você está sendo provado agora na área que nem a irmã já ligou aqui, mandou orar pela área financeira dela. Nós estamos vivendo uma época de dificuldade financeira muito grande. Quantas pessoas estão aí desempregadas? Quantas pessoas estão com o nome sujo? Quantas pessoas estão sem ter uma renda básica para se automanter ali? Né? Então, na área financeira, nós já vimos que o Brasil, muitas pessoas estão sofrendo nessa área. Muitas pessoas estão passando por muita necessidade. Então, eu só estou falando na área financeira, mas tem a área de questão de saúde. Quantas pessoas estão recebendo diagnósticos ruins aí dos seus médicos, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Então, nós precisamos entender que precisamos aprender 3 lições, tá? Que nós jamais podemos esquecer quando nós estivermos passando por prova. Talvez você está aí passando por prova na questão de enfermidade. Talvez você esteja aí passando por prova na questão financeira. Talvez você esteja aí passando prova no relacionamento conjugal. O que tem de pessoas hoje passando por problema no relacionamento conjugal não está escrito. Quantos lares estão sendo destruídos hoje por conta desse sistema maligno, por conta dessas informações das trevas que têm sido lançadas na cabeça das pessoas? Aí as pessoas não se apegam ao Evangelho, não se apegam a Cristo e têm simplesmente, deixado os seus lares. Então são lutas e guerras constantes que estão aí nas famílias. São provas que Deus muitas vezes permite que as pessoas passem, porque Deus quer aprovar essas pessoas. Então as provas, elas não vêm para nos derrubar. As provas, elas vêm para nos edificar. As provas vêm para te tornar melhor. As provas vêm para te fazer você ser uma pessoa forte. Olha só o que diz aí 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus não vai tirar as águas, mas Deus vai conosco nas águas. Você vai ver na Bíblia. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Azarias e Ananias. Os 3 homens de Deus que não quiseram se dobrar diante da estátua e foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. Mas lá dentro estava Jesus. O 4º homem estava lá. Então, precisamos entender que Deus não vai nos deixar sozinho nessa crise. Você não está sozinho nessa guerra que você está enfrentando. Deus, o teu Deus, está contigo aí. Aprenda isso. Coloca isso no seu coração, para que você não desista do Senhor, para que você não desista do seu casamento, para que você não desista dos seus negócios, para que você não desista de nada daquilo que Deus põe na sua mão. Porque tem pessoas que estão desistindo facilmente das coisas porque não conseguem entender que Deus está permitindo aquilo, a situação na sua vida, para te fortalecer, para te fazer mais forte, para você enfrentar outras lutas maiores lá na frente. Então, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarás, nem chama arderá em ti. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles saíram de dentro da fornalha, nem cheiro de fogo tinha na roupa deles. E é assim que Deus vai fazer conosco. Ele vai permitir as situações adversas, mas Ele vai entrar conosco lá na fornalha. Ele vai nos dar a vitória, porque Ele quer nos preparar. Ele não está permitindo essa crise que você está passando para te matar. Essa dificuldade que você está enfrentando não é para te matar. Pelo contrário, é para te fortalecer, para te forjar. É para formar o caráter dele na sua vida.
Amém, Jesus? Se você precisa entender isso. Se você não entende isso, você desiste. Se você não entender isso, você paralisa. Tá bom? 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que você está passando hoje, o que eu passo, o que nós passamos hoje, a Bíblia registra como leve e momentânea tribulação, tá? Que vai produzir para nós um peso eterno de glória. Vai gerar um caráter tão poderoso em nós que nós não vamos desistir do Senhor. Nós não vamos desistir da caminhada. Nós não vamos desistir dos planos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. Aconteça o que acontecer. Então, a Bíblia deixa claro para mim e para você, aqui em 2 Coríntios 4,17, que tudo que está acontecendo na tua vida é para revelar algo maior. Tudo que está acontecendo de ruim é para revelar algo maior. Tá? As provas da vida não têm o objetivo de nos destruir, mas de nos fortalecer e edificar. Cada dificuldade, cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e pessoal. Você quer crescer pessoalmente? É só através das dores. Só através das lutas, das guerras. Não tem como. Não tem como crescer sem passar por guerras, por luta. Tem até uma frase que as pessoas falam aí fora, né? Que tempos difíceis geram homens fortes. E tempos fáceis geram homens fracos. E é verdade. Você quer ser grande na presença de Deus? Você vai ter que permitir que Deus realmente leve para o tratamento, para o sofrimento, para a dor. Porque isso vai gerar em você um homem forte, uma mulher forte. Pega todas as pessoas que sofreram na sua infância, na sua adolescência. Pega eles hoje. Você conversa com essas pessoas. São homens resolvidos, são mulheres resolvidas, são pessoas que têm direcionamentos, que têm sabedoria, que sabem agir, que sabem correr atrás, que sabem pagar o preço. Por quê? Porque um dia essas pessoas sofreram. Pega essas crianças de hoje que estão sendo criadas dentro de apartamento, que não pode fazer mais nada, até por conta da violência que generalizada que está nessa nação. As pessoas não podem sair, as crianças não podem sair na rua sozinho mais, não podem fazer mais nada sozinho. Se o pai morre, se a mãe morre, as crianças entram numa depressão muito grande, porque elas não sabem fazer nada. Então, é muito importante que você entenda que tudo que está acontecendo na tua vida hoje é permissão de Deus para forjar caráter, para fazer de você um homem forte, uma mulher forte. Porque o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a nossa vida é algo tão grande, tão maravilhoso, que Ele precisa forjar o nosso caráter para a gente não retroceder. Porque quanto maior for a bênção, maior é a guerra. Tá entendendo? Quanto maior for a vitória, maior são as lutas. E você precisa estar preparado para isso. Porque aonde Deus vai nos levar, aonde Deus vai nos colocar, o que Deus vai fazer, exige de nós um posicionamento de firmeza. Senão, nós perderemos a nossa bênção. Amém? Glória a Deus. A Nuna está dizendo glória a Deus. Amém, Jesus? É isso. Toma posse. Talvez você está com um problema no seu casamento, você acha que é para largar, para separar? Não. É para você ajustar. É para a mulher ajustar. É para a mulher ir na Bíblia e ver o que está incompatível nas suas ações em relação ao que a palavra de Deus ensina, de como uma mulher tem que se portar no seu relacionamento, de como o homem tem que se portar no seu relacionamento. Então, tudo que está acontecendo é tão somente para mudar a sua mente, para mudar o seu coração, para fazer você voltar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém, Jesus? Então, cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e pessoal. Não fica reclamando, chorando nos cantos, sabe, discutindo, achando que Deus não te ama. Ai, Deus não me ama, porque tudo dá errado para mim, pro outro lado tudo dá certo, para mim não dá certo. E é isso, não. Para com isso. Para. Entendeu? Para de mimimi. Vai orar, vai colocar diante do Senhor e vai dizer: Pai, se o Senhor está permitindo essa situação é porque eu consigo. Eu consigo. E eu vou vencer, no teu nome eu vou vencer. Entra em oração, entra em jejum. Entra na palavra. Tá? Mas não desista. Não desista da sua empresa. Não desista da sua igreja. Não desista do seu casamento. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo. Não desista de nada daquilo que Deus te deu. Pague um preço. Pague um preço de mudança, de choro, de jejum, de oração, mas não abra mão. Amém, Jesus? Mude essa situação por meio da palavra de Deus. Deixa esse sofrimento te amadurecer. Deixa esse sofrimento te fazer forte, te forjar o teu caráter em Deus. Como nos ensina Isaías 43:2, mesmo quando atravessamos águas turbulentas ou enfrentamos fogo, Deus está conosco, protegendo e moldando a nossa fé. Deus não te deixa, a menos que você o abandone.
Deus, o profeta chega para o rei Asa e diz: olha aqui, rei Asa, Deus mandou te dizer algo, que ele estará contigo enquanto tu estiveres com ele, porque o dia que você deixá-lo, ele também deixará vós outros. Então Deus não vai te deixar enquanto você não deixá-lo. Deus só nos deixa quando nós deixamos a ele. Quando nós deixamos ele, aí ele abre mão. Mas se nós estivermos ali insistindo e dizendo: Deus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a sua palavra, eu quero que os propósitos do Senhor se cumpram, eu vou pagar o preço, ele nunca vai abandonar. Ele nunca vai abrir mão de nós. Entendeu? Então toma posse disso nessa noite. Não abra mão de nada daquilo que Deus te deu. Satanás, ele é perito em roubar. Ele é perito em roubar, destruir, em matar. Ele quer tirar tudo aquilo que Deus nos deu. E você não pode abrir mão. Pague o preço da dor. Pague o preço do sofrimento. Deixa Deus forjar o seu caráter. Deixa Deus mudar a tua visão. Deixa Deus mudar teu coração. Mas não abandone do propósito que Deus tem na sua vida. Custe o que custar. Pague o preço necessário. Tudo na vida tem que se pagar preço, querido. Tudo na vida. Eu não sei por que quando se trata de relacionamento com Deus, as pessoas querem que as coisas caiam do céu pronto. Não existe. Entendeu? Tudo na vida você tem que pagar preço. Tudo. Tá? E as pessoas que fazem aliança com as trevas, ela precisa pagar um preço caríssimo, que é o preço da alma dela. A coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo, que Deus nos deu, são as nossas almas. Que Jesus resgatou e comprou ela com preço de sangue. Mas mesmo assim, muitas pessoas, por não temerem a Deus, não conhecerem a Jesus, eles pegam as almas deles e negociam elas no mercado das almas com Satanás para poder ter sucesso nessa terra. E aí o que acontece? Essas pessoas vão de mal a pior, porque elas perdem a graça de Deus, elas perdem a provisão de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus. Então não faça isso, tá entendendo? Paga o preço com o Senhor. É muito melhor você pagar o preço com Jesus do que você pagar o preço com Satanás. Porque Satanás, ele quer a tua destruição, mas Jesus não. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer restaurar o teu casamento. Jesus quer restaurar a sua empresa, seus negócios. Jesus quer fortalecer a tua vida para que amanhã depois você deite, coloque a tua cabeça no travesseiro e diga: Deus me ajudou. Agora eu venci porque o Senhor foi comigo nessa batalha. E você vai se apegar mais a Ele, você vai conhecer mais a Ele. Então não desista, não deixe o Senhor por nada nesse mundo. Amém? Aceite o sofrimento, porque é para moldar a tua mente, o teu coração. Então 2 Coríntios 4,17 nos lembra que as tribulações produzem um peso de glória eterna, maior do que qualquer sofrimento presente. Portanto, as provas são ferramentas de Deus para nos preparar para a vitória, para nos tornar mais fortes e confiantes nele. Olha todos os grandes homens de Deus, os sofrimentos que eles passaram até chegar na bênção. Olha lá, pega Abraão, o sofrimento que Abraão teve, praticamente 25 anos para receber a promessa dele, entendeu? Olha o caso de Jacó, 21 anos, né, para receber a bênção dele, para receber a promessa dele, trabalhando por conta de uma mulher, depois trabalhou por outra, depois que ele foi trabalhar para Deus honrar ele, a família dele, 21 anos. Então você vai ver que os homens, todos os grandes homens de Deus tiveram muito sofrimento, muita dor, mas Deus estava com eles. E no final eles prosperaram, no final eles chegaram com a vitória, porque Deus não desamparou. E será assim com a gente também, porque Deus tem negócio com aqueles que se dizem cristãos. Deus tem negócio com aqueles que servem a Ele. Amém, Jesus? Então coloque isso no seu coração, tá? Põe isso no seu coração. Talvez a pergunta que eu falo para você hoje, em sua opinião, como podemos permanecer firmes nas provações da vida? O que fazer para permanecer firmes? Palavra de Deus, oração, jejum, buscar Deus, busca Deus constantemente. A Bíblia diz: coloca a boca no pó, quem sabe haja para ti esperança. Coloca a tua boca no pó, vai chorar diante do Senhor, mas busca o Senhor, porque Ele vai te fortalecer para enfrentar essas crises, essas dificuldades, essas guerras que têm sido tão intensas. E eu posso afirmar para vocês que elas vão aumentar, não vai diminuir. Porque o mundo está cada vez mais endemoniado. As pessoas estão cada vez mais se lançando nas mãos das trevas. Está entendendo? Satanás está reinante cada vez mais na vida das pessoas aí fora. E os cristãos que são de Deus de verdade, eles vão sofrer afronta todo o tempo. Mas Deus estará conosco. Amém? Então, busque o Senhor. Clame mais. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, vai mais aos cultos, vai mais buscar o Senhor, vai buscar o Senhor na madrugada, faz o que tem que ser feito. Seja um fanático por Deus,
por Jesus, pela presença. Seja um desesperado pela glória. E não tenha dúvida, quando você entrar no fogo, Deus vai entrar com você. Deus não vai te poupar de entrar no fogo, mas Ele vai estar com você. Quando você entrar nas águas, Deus vai com você. E você vai ver a glória de Deus descendo sobre a sua vida. E eu posso garantir para vocês, a melhor coisa que existe no mundo é você saber que você não está sozinho. O mundo inteiro pode te desamparar, mas o Senhor não te desampara. Deus deixa claro isso. Pode uma mãe esquecer do filho aquela mamanta? Pode? Não. Pode. Pode uma mãe esquecer. Mas Ele diz, mas eu, Senhor, nunca, jamais esquecerei de ti. Então Deus tem uma promessa com seus filhos. Ele não vai nos desamparar. Por isso que se você está passando por uma crise, uma dificuldade, Deus não te desamparou. Pelo contrário, Deus está treinando você. Deus está trabalhando a tua fé. Deus está trabalhando a tua alma. Deus está quebrando, muitas vezes, pensamentos errados que você tinha acerca de relacionamento com Ele. Porque Ele quer trabalhar isso. Ele quer te preparar para coisas grandes. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui, queridos, que quando nós tivermos uma dificuldade, numa luta, numa guerra, nós precisamos entender que as provas elas não vêm para nos derrubar, mas elas vêm para nos edificar. Elas vêm para nos fortalecer. Elas vêm para nos colocar de pé na presença de Deus. Amém? Segundo ponto é que Deus sempre estará conosco, mesmo na hora da provação. Então, o primeiro ponto é entender que as guerras e as lutas não vêm para nos matar. Elas vêm para nos edificar. Elas vêm para nos fortalecer. O segundo ponto agora é saber que Deus sempre estará conosco. As pessoas elas vão te deixar no momento da dor, no momento da luta, no momento do sofrimento, elas vão te deixar. E não reclame por isso, porque você também já deixou muitas outras pessoas assim, na dor e no sofrimento. Porque às vezes a gente reclama de que quando nós caímos em desgraça, quando nós caímos num problema, quando nós caímos numa falência, numa dificuldade, todo mundo for embora. Ah, mas quando eu tinha dinheiro, estava todo mundo do meu lado. Agora que eu perdi o dinheiro, todo mundo foi embora. A gente reclama disso, mas a verdade é que se acontecesse isso com outra pessoa e você tivesse ligado a essa pessoa, você também o deixaria. E a Bíblia deixa clara a situação, por exemplo, de Jó, que Jó era praticamente quase que a Bíblia registra ele como se fosse um príncipe, um homem muito rico, famoso. Ele ensinava as pessoas, ele tinha tanta sabedoria que as pessoas vinham aos pés dele aprender. Só que quando ele caiu em desgraça, todo mundo deixou ele. Então, não fica reclamando porque as pessoas se deixaram. Tá entendendo? No momento de dor, no momento de sofrimento. O maravilhoso é saber que mesmo nessas crises, nessas dificuldades, onde todos nos deixam, Deus não nos deixa. O Senhor Jesus não te deixa. E você precisa crer nisso. Porque tudo é segundo a sua fé. Se você crê que Ele está contigo, Ele estará contigo. Se você crê que Ele vai te ajudar a passar as dificuldades, Ele vai te ajudar. Então creia nisso de todo o seu coração. Tá? E não fique chorando por aqueles que foram embora e te deixaram na mão. Mas alegra em saber que o teu Deus, o teu Senhor, está contigo. E Ele vai te ajudar nessa crise. Amém? Deus sempre estará conosco, mesmo na hora da provação. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Jesus disse essas palavras. Ele foi embora, mas ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei-vos o Consolador, o Espírito Santo. Nós estamos ministrando uma série sobre o Espírito Santo. Então você não está sozinho. Jesus Cristo foi embora como homem que ressuscitou, como corpo ressuscitado, ele foi embora. Mas ele enviou o Espírito Santo. E ele diz, olha, esse Espírito é um outro Consolador, quer dizer, é uma outra pessoa como eu. É isso que ele quer dizer. Tá entendendo? E ele vos ensinará todas as coisas. E ele vos guiará. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo está conosco. Jesus Cristo está conosco por meio do Espírito Santo. É por isso que ele disse, não, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. O Espírito de Cristo está conosco. E aonde você for, o Espírito Santo vai. O que você estiver passando, o Espírito Santo está passando junto com você. Tá? Reportando tudo, registrando tudo e buscando uma saída celestial para o seu problema. Então, creia nisso nessa noite. Talvez você não entenda o processo. Talvez você não compreenda porque que ainda as coisas não aconteceram. E esse é o grande questionamento.
Nós chegamos diante de Deus e dizemos assim: Deus, mas já faz tanto tempo, por que isso não acontece? Por que aquilo não acontece? O Espírito Santo está ali com você, junto com você, sofrendo essa dor e reportando tudo para Deus, dizendo: olha, está chegando a hora, está chegando o momento. E na hora certa, querido, o próprio Espírito de Deus vai liberar a bênção. Então, não põe isso na sua cabeça, você não está só diante do que você está passando. Seja qual for a dor, qual for a crise que está passando, o Espírito Santo de Deus está com você. Salmo 91:15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Mateus 28:20 diz, nos assegura que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Enquanto o Salmo 91:15 mostra que Deus ouve e resgata aqueles que nele confiam. Então Deus está conosco até o fim dos tempos, mas Deus está conosco agora para trazer solução para os nossos problemas agora. Então talvez você pede ajuda para as pessoas simplesmente viram as costas, elas simplesmente não se condói do seu problema, da sua dor, mas o Senhor que você serve, Ele está atento à sua dor, Ele está atento ao seu sofrimento, e na hora certa Ele vai trazer resposta. Amém? A Helenice está dizendo: boa noite, pastor, paz do Senhor, peço uma oração pela minha vida e uma palavra. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Helenice, clamamos, ó Deus, e pedimos a intervenção do céu sobre a vida dela, pedimos ajuda e socorro da parte do Senhor, que Tu possas agir de uma forma sobrenatural, que o Senhor venha sobre a vida da Tua filha trazendo milagres, trazendo curas, libertação, em nome de Jesus, que todo mal sejam repreendidos, que sejam destruídos toda a obra das trevas, e que o Teu manifestar, a Tua glória, seja presente na vida dela, trazendo vitória, trazendo milagre, trazendo cura e libertação. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Helenice? Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, porque eu estou aqui segunda, quarta e sexta, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus e orando por vocês. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, Jesus? O Eduardo Ricardo está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Eduardo Ricardo. Glória a Deus. A Bíblia, ele está falando que começou a seguir, desculpa aí, pessoal. Está dizendo que começou a seguir o criador da live. Deus abençoe o Eduardo por você se tornar aí um seguidor, tá bom? E você que não é seguidor ainda, passa a ser o meu seguidor, porque eu preciso que vocês me sigam para que a gente alcance mais pessoas, para que a gente possa ir mais longe. A plataforma vai sempre indicar os nossos vídeos quando nós temos um número grande de pessoas. E o outro detalhe é você interagir comigo. Por exemplo, você falar para mim de onde você está nos assistindo. Ou então você fazer igual o Eduardo fez aqui, ó. A paz do Senhor Jesus Cristo. Dê a paz do Senhor. Fala alguma coisa aí, pastora, isso, aquilo. Coloca alguma coisa aí, vamos interagir. Para que a plataforma entenda que está muito interessante a nossa live e que nós estamos tendo uma interação muito grande. E por isso ela vai indicar para outras pessoas. E nós queremos que essa palavra chegue cada vez mais longe. Se está sendo bênção para a sua vida, é muito provável que também será bênção para outras pessoas que estão na mesma condição ou situação que você está vivendo. Então nos ajude, querido, a levar mais longe essa palavra. Amém? Deus abençoe. Então se inscreva no meu canal. Amém, queridos? Então aqui nós vamos ver que a nossa segurança não está na ausência de problemas. Nós não vamos ficar sem problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Qual é a diferença? A diferença é você ter Jesus do teu lado para te ajudar. A Beatriz Guimarães está dizendo: ore por mim, por favor. Boa noite, ore por mim. Teve uma outra pessoa que entrou ali, depois saiu. Carlos Leonildo chegou. Vamos orar então pela Beatriz. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Beatriz. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre a vida da tua filha. Entra com providência, com cura e libertação na sua família. Eu oro por essa casa, por essa vida e declaro sobre ela a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Beatriz? Deus abençoe a sua vida. Isolete da Silva também acabou de chegar. Deus abençoe, Isolete. Pessoal, vai lá e se inscreve. Se vocês não são inscritos ainda, se inscreva no meu canal. E Deus, com certeza, vai abençoar vocês. E fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, Bia. Fala para mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Eu quero saber aonde nós estamos chegando, tá bom? Quais os estados que nós estamos chegando. Então me avisa aí, por favor, e eu vou estar orando por vocês. Amém, Jesus? Então nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo nas maiores tempestades, Deus continua presente. Talvez você esteja passando por uma provação muito severa. Porém, creia que Deus está te preparando para uma grande vitória. E a pergunta dessa noite é, em sua opinião, por que precisamos passar por provações? A Bia está dizendo que é de Foz do Iguaçu, Paraná. Olha isso. Foz do Iguaçu é lá perto
da Ponte da Amizade, né? Que o pessoal vai para o Paraguai, né? Eu nunca fui não, mas um dia eu vou lá ainda para me conhecer, acho muito interessante. Ó Israel aí, meu discípulo, acabou de chegar. Paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Israel. Deus abençoe a sua vida, Vaz. Manda um abraço para as crianças aí, para todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, ela tá dizendo, sim, é verdade, é lá mesmo, né? A divisa lá do Brasil com o Paraguai. Deus abençoe, Beatriz. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrita, e vamos junto aí, porque tem muita bênção de Deus vindo para nós. Então a pergunta é, em sua opinião, por que precisamos passar por provações? Eu vou dar para você a minha opinião nisso, tá? Presta atenção. E eu vou dar uma opinião baseada na Bíblia. E 2 casos que a Bíblia fala de provações. O primeiro caso é o caso de Pedro, e o segundo caso é o caso de Abraão. Ambos foram provados por Deus. Abraão foi provado quando Deus pede o filho, e Pedro é provado quando Jesus chega para ele e diz, Satanás pediu a tua alma para se andar, e eu deixei. E aí, nós vamos ver que, antes, quando Jesus disse que iria ser morto, Pedro disse que Jesus não podia ser morto. Pedro disse assim, olha, Jesus, tipo assim, o que depender de mim não vai acontecer nada para o Senhor. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Não vai acontecer nada. Eu não vou deixar isso acontecer. Aí Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas celestiais. Beleza. Aí Jesus chega para ele e diz que Satanás pediu a alma dele para se andar. E aí ele diz, eu deixei. Então, Satanás pede a alma de Pedro para se andar e se anda na alma de Pedro. E o que acontece? Jesus diz para Pedro, olha, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, então, nega Jesus as 3 vezes. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que Pedro, ele não estava pronto para a grande obra que Deus tinha para fazer na vida dele. Pedro não estava pronto. Jesus sabia que ele não estava pronto, mas Pedro não sabia. E ele não sabia tanto que ele estava decidido a morrer até no lugar de Jesus, não deixar Jesus morrer. Ou então guerrear para que Jesus não morresse. Tá entendendo? Porque ele não cogitava das coisas espirituais, ele estava ainda no plano humano. E por causa disso, Deus falou, ele precisa ser tratado. Entendeu? Ele não tem visão espiritual, ele precisa ser tratado. Então Pedro achava que estava pronto, mas não estava pronto. E aí Deus então permitiu que Satanás se andasse a vida dele, para provar para ele que ele não estava pronto. E aí depois Jesus restaura ele. Quando Jesus ressuscita, vai lá na praia e fala, tu me amas 3 vezes, tá? Ele diz, sabes que eu te amo. E aí então ele é restaurado. Então a prova de Pedro não foi para provar para Deus que Pedro não tinha fé ou que Pedro não estava pronto. Foi provar para Pedro que não estava pronto. Porque Pedro achava que estava pronto, mas ele não estava pronto. Entendeu? O que Deus tem para a nossa vida é coisas muito grandes, só que muitas vezes nós achamos que estamos prontos, mas não estamos. Então Deus permite a prova para tratar o nosso caráter, porque nós não estamos prontos ainda. Agora, no caso de Abraão foi diferente. Deus chama Abraão e diz, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vá a um lugar que eu te mostrarei, sacrifica para mim. E Abraão faz tudo que Deus manda, do jeitinho que Deus fala. E quando chega lá no lugar, ele pega o cutelo e vai matar o menino, e Deus, o anjo aparece e fala, não, Abraão, não faça tal coisa, olha do teu lado. E lá tinha um cordeiro, e ele pega o cordeiro, estava amarrado entre os galhos, e ele vem e oferece. Aí a gente entende que ele foi aprovado. Não, Abraão tinha uma grande obra. Qual que era a grande obra? Ser pai de multidão, ser o pai da fé. Porém, ele precisava crer nisso. Deus sabia que ele era essa pessoa, mas o Abraão não sabia. Tá entendendo? Tanto que Abraão não sabia que ele ia matar o menino. Porque na cabeça dele, tudo que Deus havia dito tinha que acontecer. Entendeu? Então, existem pessoas que estão prontas, mas se elas não forem provadas, elas não saberão que estão prontas. E existem pessoas que não estão prontas, e se elas não forem provadas, elas não saberão que não estão prontas. Deus sabe, mas elas não sabem. Então Deus permite essa provação para poder declarar para as pessoas, olha, você está pronto e você não está pronto. Diante do que aconteceu, você está vendo que você não está pronto. Então você precisa me buscar. Você precisa pedir perdão. Você precisa confessar. Você precisa se humilhar. Você precisa tomar posse dessa verdade sua e caminhar. Você já está pronto. Você já pode ir. Então é por conta disso, na minha opinião, é por isso que nós precisamos ser provados. Amém, Jesus? Então o primeiro ponto aqui que nós vimos, né, que vai acontecer na nossa vida, são as lições que nós não podemos esquecer quando nós estivermos sendo provados. É que a prova não vem para derrubar, ela vem para nos edificar. E o segundo ponto aqui, que Deus sempre estará conosco, no meio da provação. Mesmo que você falhar, mesmo que você não for aprovado de imediato,
Deus vai estar com você ali. Deus vai estar restaurando a sua vida. Deus só não restaurou Judas, porque Judas, ele não gerou um sentimento de, como que eu posso dizer, de arrependimento, tá? Ele gerou um sentimento de remorso. Se ele tivesse gerado um sentimento de arrependimento, ele teria vindo até Jesus. Ele teria crido no que Jesus disse, que ele ressuscitaria, que ao terceiro dia ele se levantaria, e ele então ia procurar consertar o erro dele com Jesus, porque foi contra Jesus que ele pecou. Mas ele foi tentar consertar com os homens. E os homens disseram, olha, agora é problema seu, agora é contigo, não tem nada a ver com a gente. Então, uma pessoa que tem remorso, ela tenta ficar bem na foto com as pessoas. Mas quem arrepende, vai direto conversar com Jesus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro conversou com Jesus. E ele acertou com Jesus. Então, ele foi aprovado. Depois, ele foi aprovado. Naquele momento, ele foi reprovado. Mas porque ele consertou com Jesus, ele foi aprovado. E ele virou, então, o homem que nós conhecemos que ele é hoje. O grande homem, pregador da palavra de Deus. Que tem até Bíblia, tem até livros escritos por ele. Tá bom? Então, o segundo ponto aqui é que Deus sempre estará conosco, mesmo na hora da aprovação. Agora vamos para o terceiro ponto. Deus sempre nos protegerá e nos livrará do mal. Sempre Deus nos protegerá e nos livrará do mal. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus é o nosso refúgio protetor em todas as situações. Isaías 41:10 nos encoraja a não temer, pois Deus nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com a sua mão poderosa. O Salmo 34:19 diz, nos assegura que, mesmo quando enfrentarmos muitas dificuldades, o Senhor nos livra de todas elas. Saber que Deus nos guarda e nos livra do mal nos dá confiança para seguir adiante, enfrentando os desafios com fé e coragem. Quando andamos alinhados com a vontade do Pai, sentimos o seu amor, o seu cuidado, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Alguém já teve experiência de sentir o cuidado e o amor de Deus em meio a uma grande prova? Quantas vezes você está ali numa situação difícil, uma dificuldade, e de repente você ora e você vê Deus agindo na sua vida, trazendo ali aquela provisão, te dando uma resposta, te dando uma saída. Isso deixa claro que Deus sempre nos dará livramento. Amém, Jesus? Eu quero ler aqui para vocês uma ilustração que eu separei para essa ministração, que diz assim, olha, um dia uma mulher foi visitar uma ourivesaria para observar como o ouro era purificado. O ourive segurava o metal com uma pinça e colocava sobre o fogo mais intenso. Ela perguntou, por que o fogo precisa ser tão quente? Ele respondeu, porque apenas o fogo forte remove as impurezas. Se o calor for fraco, o ouro nunca será puro. Curiosa, ela perguntou novamente, e como o senhor sabe o momento certo de tirar o ouro do fogo? O ourive sorriu e disse, isso é simples. Quando consigo ver perfeitamente o meu reflexo nele, aí sei que está pronto. A aplicação espiritual é o seguinte, assim Deus também é conosco. Ele permite que passemos pelo fogo das provações, não para nos destruir, mas para nos purificar e nos tornar semelhantes a Ele. O sofrimento revela o caráter, remove o orgulho, fortalece a fé e refina o coração. Quando Deus vê o seu reflexo em nós, quando agimos, falamos, pensamos segundo o seu caráter, então estamos aprovados. Amém, Jesus? Então é isso que Deus quer. Deus quer olhar para mim e para você e quer ver o reflexo dele em nós. Ele quer ver cada um de nós, tá entendendo? Ele quer ver em nós a identidade dele. Quando ele vê, ele fala, agora está aprovado. Agora passou pela prova. Amém, Jesus? Então, nessa noite, não desista dos projetos de Deus, não corra do trabalho, do sofrimento, da dor, porque Deus, Ele vai estar contigo. Ele está contigo em toda a situação. Aqui está dizendo, o Clébson Souza está dizendo, olha, ora pela minha esposa que vai fazer biópsia. Eu quero deixar claro, o Clébson, tá? A sua esposa, Deus está com ela, mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de sofrimento. E nós vamos orar agora e Deus vai dar vitória para ela, tá bom? Pai, nós oramos nesse momento pela vida da esposa do Clébson Souza, sobrinho, que vai fazer uma biópsia.
Nós cremos que, como foi ministrado hoje, meu Pai, que diante de tantas provas, o Senhor não nos deixa, o Senhor está conosco. Então nós oramos pela tua filha, declaramos sobre ela a bênção. Ela vai ali no médico, os médicos vão fazer os procedimentos que eles sabem e que eles foram treinados para fazer, mas o milagre, a cura virá das tuas mãos. Nós oramos nesse momento e declaramos a vida desta irmã abençoada, curada, liberta, em nome do Senhor. Declaramos sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Oramos pelos teus filhos e profetizamos milagre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite, tá? Diante dessa palavra, não se esqueça de jeito nenhum, tá entendendo? Que Deus, Ele está conosco e Ele vai nos dar livramento sempre. Deus não vai te deixar se você não deixá-lo. Se você não desistir do Senhor, Ele não vai desistir de você. Ainda que você esteja passando por um quadro terrível de dor e sofrimento, Ele está com você. Deus sempre nos protegerá, Deus sempre nos livrará do mal, tá? Deus sempre estará conosco na hora da provação. Deus sempre estará na guerra, na fornalha contigo. Ele nunca vai te deixar lá sozinho na fornalha, tá entendendo? Creia nisso, tome posse disso. E se você estiver sofrendo, lembra que o Senhor que você serve é um Senhor que cuida dos seus, que ama os seus filhos e que não deixa os seus filhos sozinhos, tá? E o último ponto é entendermos que todo esse sofrimento que você está passando, toda essa guerra que você está passando, existe um propósito da parte de Deus, que é fortificar a tua vida, que é te colocar para cima, que é fazer com que você seja um homem e uma mulher fiel e firme para suportar as afrontas desse mundo, que não vão parar. Pelo contrário, a cada dia que passa, as coisas estão intensificando, as guerras estão intensificando, as lutas espirituais estão intensificando, Satanás não dá trégua, ele não para, tá entendendo? Mas o Deus que nós servimos é um Deus que está conosco em meio às batalhas. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Se de repente você sentiu no coração de trazer uma oferta para a nossa igreja, um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. Lembrando que dia 25 agora, semana que vem, nós teremos a festa das crianças aqui na nossa igreja. Se você quiser nos ajudar com uma oferta para esse trabalho das crianças, você que é do TikTok, procura eu no privado e diga: pastor, eu quero ajudar, eu quero dar uma oferta para esse trabalho, e eu vou passar para você o Pix da nossa igreja. Você do Kauai já tem o Pix da igreja nos vídeos abaixo. Você vai lá, faz uma oferta e depois eu estarei orando por você aqui, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deixa Deus te usar, porque aqueles que semeiam pouco, colhem pouco, mas aqueles que semeiam muito, colhem muito, diz a palavra do Senhor. E quando você ajuda o reino de Deus, a obra de Deus, você está semeando e Deus vai te abençoar. Amém? O Marcos Santos está dizendo: boa noite, pastor. Onde fica a igreja? A igreja fica aqui em Campinas, tá? Aqui na região do Campo Grande, próximo da John Boy do Lope aqui, tá? Na região do Valença ali. A nossa igreja fica no Jardim Sul América, do lado do Parque Valença 1 aqui de Campinas, tá bom? Um lugar bem fácil acesso. Se vocês morarem por aqui e de repente quiser participar de um culto com a gente, tá convidado. Vem estar conosco aí um dia, ministrar a palavra aí, quem sabe estar junto. Amém, Marcos Santos? Deus abençoe sua vida, viu? Meu xará. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus? Agora tem que ir para a igreja, porque eu vou ministrar lá na igreja agora essa palavra, esse estudo que eu passei para vocês aqui. Feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor. Amém, glória a Deus. Pai, nessa noite nós te agradecemos, louvamos o teu nome, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Entendemos que o Senhor nos chamou para sermos os teus filhos, teus servos, e para passarmos pelas crises e dificuldades desse mundo, entendendo que nós não estamos só, que o Senhor está conosco e está forjando o teu caráter em nós, nos levando a compreender cada vez mais e a entender mais o projeto e o plano do Senhor sobre nós. Então eu oro por cada um dos teus filhos, peço que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal, ajuda eles nas crises, nas dificuldades, nas guerras, ajuda eles a passar, meu Pai amado, pelo fogo, pelas águas, ajuda eles a passar pelas afrontas do diabo. Ó Deus, coloca eles de pé, levanta, fortalece, em nome de Jesus. Eu oro por cada um, repreendemos as enfermidades, repreendemos os ataques demoníacos, em nome de Jesus, e declaramos teus filhos libertos, livres, para glorificar e bendizer o teu nome. No nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. A Manu está dizendo: oi, pastor, eu sou filho do Gerson. Do Gerson, pastor Gerson. Pastor da minha igreja lá, o nosso pastor da nossa igreja, o Gerson. É isso, Manu? Se for, avisa para mim, explica para mim direito aí, tá bom?
Glória a Deus. Querido, então, essa é a palavra de Deus para a sua vida, tá? Não desista, fica firme. Deus tem grandes bênçãos para você. Deus tem grandes milagres para nós. E Deus não desampara aqueles que são seus filhos. Amém? Marcos Santos, Deus abençoe você, querido. Fica na paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Sou de Jesus.